Amados queridos irmãos, recebam a paz e a graça de Jesus Cristo, a vitória dele sempre na sua vida. Meus irmãos, esse domingo agora, eu estou preparando uma mensagem baseada no Evangelho de São Lucas, capítulo 21, 12, quando Jesus, o nosso Senhor, ele diz que haverão dias de grande perseguição contra a igreja. E eu digo que esses dias não estão muito longe. Ele diz: mas antes de todas essas coisas, lançarão mão de vós e vos perseguirão, entregando-vos às sinagogas e às prisões e conduzindo-vos à presença de reis e governadores por amor do meu nome. Meus amados, eu vou falar um pouco sobre isso cada dia dessa semana, sobre a perseguição da igreja. Você sabe que esse será um dos grandes e dos últimos sinais antes do arrebatamento da igreja. Porque em Mateus 24, 14 diz que e será pregado o evangelho do reino a toda criatura, ao mundo inteiro, e então virá o fim. Então imagina que o profeta Joel, ele fala que nos últimos dias, até os meninos, as crianças profetizarão. Ou seja, até crianças vão sair na rua profetizando, anunciando o evangelho, a vinda de Jesus. Se hoje em dia que a igreja não está fazendo isso, não está vendo uma evangelização em massa, ainda não, mas vai acontecer. Então, hoje em dia, nos dias de hoje, encontramos muita perseguição. É possível perceber isso de uma forma nítida por parte da imprensa, os formadores de opinião, os negativistas, que são os ateus, incrédulos, agnósticos, que eles se unem para buscar de toda forma negar a existência de Deus, negar o poder da palavra, negar até mesmo o sacrifício de Jesus. São os negativistas. Eles estão aí e eles fazem isso com um claro preconceito contra os seguidores de Cristo, os discípulos de Cristo. Você vê isso bem facilmente. Encontramos na televisão, em programas de programas de rádio, até no cinema, em jornais, você vê o deboche, você vê a falta de respeito, tentando de todas as maneiras possíveis desmoralizar aqueles que professam a sua fé em Jesus, os pastores, os diáconos, os presbíteros, os cantores, os evangelistas, os levitas. Então nós temos que prestar atenção. Por isso que domingo eu ressuscitei aquela palavra que todos nós escutamos no começo da nossa fé, que devíamos ler a Bíblia diariamente e orar sem cessar. A igreja tem que voltar. Como diz o apóstolo Pedro, em 1 de Pedro 2,2, voltar àquele leite espiritual, o alimento espiritual. Porque se houver a perseguição agora contra a igreja não vai suportar. Porque existe muita debilidade, muita fraqueza espiritual no meio cristão, evangélico, no meio dos crentes. É preciso que a igreja volte ao primeiro amor e volte à oração, volte ao alimento espiritual, que é a palavra do Senhor. Vou falar mais sobre isso durante essa semana. Agora vamos orar, prepare a sua água, vamos clamar ao Senhor, nosso Deus. Meu Deus santo e Criador dos céus, da terra, dos luminares, do universo. O Senhor que sustenta toda a obra da criação nas tuas mãos, Senhor.
E o Senhor é quem dá, o Senhor é quem tira. O Senhor é o único que tem o poder de sustentar a nossa vida. Muitas pessoas tentam explicar o que significa Deus. Como nós podemos explicar Deus? Deus se explica bem facilmente. Deus é o Criador de todas as coisas e também o sustentador de todas as coisas. Ah, meu Pai, se nós nos levantamos nesse dia de hoje, é porque o Senhor nos deu a permissão, o Senhor nos deu a graça, o Senhor nos deu a bênção de podermos estar mais um dia vivos, com os nossos olhos abertos e podermos falar, ouvir, pensar, sentir, caminhar, respirar esse ar que é o alento, é o fôlego da vida. Meu Deus, baseado nessa fé, eu te peço agora que o Senhor entre dentro desse hospital, onde estão os enfermos, principalmente essas pessoas que estão lutando contra a Covid. Eu ministro agora o dom da cura e que essa pessoa seja curada, que esse espírito pandêmico seja repreendido, esse espírito de mortandade seja repreendido e o enfermo receba a cura, seja curado em nome de Jesus. Ó Deus, eu ministro o dom da libertação, o ministério da libertação agora, para arrancar essa pessoa das garras de Satanás, essa pessoa que está caída em uma armadilha espiritual e não pode sair. Entra dentro dessa casa, Senhor, e liberta essa família, liberta esse matrimônio do espírito da destruição do lar, meu Pai. Vem libertando o filho, a filha, que talvez está em caminhos que não são bons. Liberta das drogas, dos vícios, das gangues, em nome de Jesus, Senhor. Resgata também o perdido, desviado, esse ex-pastor, ex-obreiro, ex-diácono, ex-presbítero, ex-cantor, ex-membro de igreja, evangelista, que se desviou, que caiu na armadilha do diabo, que se desviou por causa de maus tratos, por causa de decepção, Senhor. Resgata agora, meu Pai, essas almas, pela misericórdia do Senhor, meu Pai. Eu te peço pela igreja do Senhor Jesus Cristo, a igreja evangélica, a igreja cristã, meu Pai, espalhadas por todo esse mundo. Nós sabemos que existem países onde a perseguição já é implacável, como os países da antiga cortina comunista, como na China, nos países muçulmanos, onde existem países que os cristãos foram banidos, proibidos de entrar. Ah, meu Deus, o Senhor prometeu que não se perderia um só fio de cabelo da nossa cabeça. Então, meu Pai, traz a igreja de volta ao leite espiritual, ao alimento espiritual, para que nós possamos ter uma igreja que leia a Bíblia diariamente, que ore sem cessar, para podermos suportar a perseguição espiritual que vai vir.
em o nome de Jesus. Diga comigo, meu irmão, diga: Senhor Jesus, eu creio que na cruz o Senhor morreu no meu lugar como cordeiro substituto, como a propiciação pelos meus pecados. Eu creio que na cruz o Senhor me substituiu, assumindo a minha culpa, levando o meu erro, a minha falha, e por causa do teu sacrifício eu fui salvo, liberto, curado e perdoado dos meus pecados. Também creio que ao terceiro dia Jesus ressuscitou pelo poder de Deus e vivo está, e na presença dele, nesse dia eu declaro a minha vitória, a minha bênção. Eu declaro o poder de Deus na minha vida, na minha casa, na minha família, na minha cidade, no meu país, na minha igreja, nos meus irmãos na fé. Glória a Deus. Aleluia, irmãos. Sejam abençoados pelo poder do Senhor Jesus. Você está abençoada? Está abençoado? Agora, passa essa oração, distribui essa oração nas tuas redes de mídias sociais. Abençoa outras pessoas que precisam dessa bênção. Fica na graça, na paz e na vitória do Senhor Jesus sempre.